Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado, Pai, por estarmos todos aqui reunidos mais uma vez em Teu nome. Obrigado por não nos abandonares nunca. O conforto da Tua presença nos ajuda a seguir adiante, sempre buscando ser como Ti e Te alcançar no paraíso. Que nós sejamos dignos da Tua confiança, da Tua misericórdia e do Teu amor. Que nós possamos sempre cumprir a Tua vontade. Que a nossa vontade seja a Tua vontade. Obrigado, Papai, por mais esta oportunidade. Vamos lá. Então, dando continuidade, como o Henrique acabou de falar, a gente vai falar agora do documento 127, que conta sobre os anos da adolescência de Jesus. À medida que entrava nos anos de adolescência, Jesus viu-se como o dirigente único de uma grande família e como o seu único suporte. Só um parênteses aqui, no documento 126, é quando acontece a morte de Jesus. A morte de José, perdão. Isso, o pai de Jesus. E então Jesus se vê com a responsabilidade de dirigir e suportar a sua família. Então, essa é a continuação da história aqui. Que era numerosa, né? Acho que eles eram em 8 irmãos, né? Isso. E, então, uns poucos anos depois da morte do seu pai, todas as propriedades deles tinham sido perdidas. Com o passar do tempo, mais consciente ele ficava da sua pré-existência e, ao mesmo tempo, passou a compreender mais plenamente que estava presente na terra e na carne com o propósito expresso de revelar o seu Pai do paraíso aos filhos dos homens. Eu estou no celular, então eu não estou vendo o resto. Agora sim. Nenhum adolescente que haja vivido ou que irá jamais viver neste ou em qualquer outro mundo teve ou terá problemas mais graves a resolver ou dificuldades mais intrínsecas para desembaraçar. Nenhum jovem de Urântia jamais será convocado a passar por conflitos mais angustiantes e por provas mais duras do que Jesus, esses árduos anos entre os seus 15 e os 20 anos de idade. Tendo, pois, conhecido a experiência real de viver esses anos da adolescência em um mundo assediado pelo mal e atormentado pelo pecado, o Filho do Homem adquiriu todo o conhecimento sobre a experiência de vida dos jovens de todos os reinos de Nébadon, e assim, para sempre, ele tornou-se o refúgio de compreensão para os adolescentes angustiados e perplexos de todas as idades e em todos os mundos do universo local. Lentamente, mas com segurança e por meio de uma experiência real, ele, Filho Divino, está conquistando o direito de tornar-se o soberano do seu universo, o dirigente supremo e inquestionável de todas as inteligências criadas em todos os mundos do universo local, e um refúgio de compreensão para todos os seres, de todas as idades e graus de dons pessoais e de experiência. O 16º ano, 10 depois de Cristo. O Filho encarnado passou pela meninice e experimentou uma infância sem nada de extraordinário. Então, emergindo daquele período de transição cheio de provações entre a infância e a juventude, tornou-se o Jesus adolescente. Nesse ano, alcançou a sua estatura física definitiva. Era um jovem formoso e viril,
Tornou-se cada vez mais sóbrio e circunspecto, mas era compassivo e amável. Os seus olhos eram doces, mas inquisidores. O seu sorriso era sempre simpático e calmo. A sua voz era musical, mas autoritária. A sua saudação cordial, sem afetação. Sempre, mesmo no mais comum dos contatos, parecia evidenciar-se uma natureza dupla, a humana e a divina. E sempre demonstrava a combinação da compaixão do amigo e a autoridade do mestre. E esses traços de personalidade cedo se tornaram manifestos, mesmo nos anos adolescentes. Esse jovem forte e robusto, fisicamente também teve o crescimento pleno do seu intelecto humano. Não a experiência total do pensamento humano, mas a plenitude da capacidade para o desenvolvimento intelectual. Ele possuía um corpo saudável e bem proporcional, uma mente penetrante e analítica, uma disposição simpática e gentil, um temperamento flutuante, de um certo modo, mas ativo. E tudo isso estava tornando-se organizado em uma personalidade forte, tocante e atraente. Com o tempo, tornou-se mais difícil para sua mãe e para seus irmãos compreendê-lo. Eles tropeçavam no que ele dizia e interpretavam mal o que ele fazia. Não estavam preparados para compreender a vida do irmão mais velho, porque a sua mãe havia dado-lhes a entender que Jesus estivesse destinado a tornar-se o libertador do povo judeu. Depois que essas indicações foram dadas por Maria como uma confidência de família, imaginai a confusão deles quando Jesus negava francamente todas essas ideias e intenções. Nesse ano, Simão entrou para a escola e foram obrigados a vender outra casa. Tiago, agora, encarregava-se de ensinar as suas 3 irmãs, 2 das quais tinham já idade suficiente para começar a estudar seriamente. Tão logo Ruth cresceu, foi confiada às mãos de Miriam e de Marta. Comumente as meninas das famílias judias recebiam pouca educação, mas Jesus era da opinião, como que a sua mãe concordava, de que as meninas deviam ir à escola como os garotos, e, já que a escola da sinagoga não as receberia, nada havia a fazer senão dar aulas especiais em casa para elas. Durante esse ano, Jesus ficou confinado à sua bancada de trabalho. Felizmente, tinha bastante trabalho, e o que fazia era de uma qualidade tão superior que nunca ficava sem ter o que fazer. Não importava quão escasso ficasse o trabalho naquela região. Por vezes, tinha tanta coisa para fazer que Tiago lhe ajudava. Lá pelo fim desse ano, ele havia já decidido que, depois de criar todos e de vê-los casados, iniciaria publicamente o seu trabalho de mestre da verdade como um revelador do Pai Celeste ao mundo. Sabia que não iria tornar-se o esperado Messias judeu, e concluiu que era quase inútil discutir essa questão com sua mãe, e decidiu permitir-lhe alimentar as ideias que quisesse, pois tudo o que ele havia dito no passado pouco ou nenhum efeito tivera sobre ela, além do que se lembrava de que seu pai nunca tinha sido capaz de dizer nada que mudasse a opinião dela. Desse ano em diante, ele passou a falar cada vez menos com sua mãe e com todos os outros sobre os seus problemas. A sua missão era tão singular
que a nenhum ser vivo na terra era possível dar-lhe conselhos sobre como cumpri-la. Ainda que muito jovem, era um pai real para a família. Passava cada hora possível com os mais jovens e, de fato, eles o amavam. Sua mãe afligia-se de vê-lo trabalhando tão duramente. Lamentava que ficasse dia após dia labutando na bancada de carpinteiro. Ganhava a vida para a família, em vez de estar, como tão carinhosamente haviam planejado, em Jerusalém, estudando com os rabinos. Mesmo havendo tanta coisa no seu filho que Maria não conseguia entender, ela o amava e apreciava profundamente a boa vontade com a qual ele assumia a responsabilidade da casa. Interessante nesse documento aí, como a mãe dele tinha uma fixação, né, com relação ao que seria o futuro dele. E ela estava convencida de que o futuro dele era ser o rei lá da Judéia, derrubar os romanos, assumir a posição lá no trono de Davi, esse tipo de coisa, né? E por mais que ele tivesse tentado tirar isso da cabeça dela, e o próprio pai dele, enquanto vivo, argumentasse que não era por aí, ela tinha essa fixação, não conseguia tirar isso da cabeça. E isso foi muito importante na vida de Jesus, né? Porque, no final, isso, de certa forma, acabou afastando ele da família dele, quando ele já tinha cumprido com as suas obrigações, né? E interessante também como quando uma pessoa põe uma ideia fixa na cabeça, não consegue tirar aquele negócio da cabeça. Tem tanta gente cabeçuda, né, que fica com aquela ideia fixa na cabeça e você, por mais que você fale, não adianta nada. A pessoa não consegue mudar isso daí na sua cabeça, né? E muitas vezes vale a pena uma autoanálise, né? Porque muitas vezes essa pessoa somos nós, né? Então, temos que ver se a gente não é aquela pessoa que tem uma ideia fixa, que não combina com a ideia da maioria das pessoas e acaba sendo o cabeçudo da história. Diga lá, Hélio. Voltando para o texto, porque está saindo o Rio do Leito, estamos falando de outras coisas fora do que está sendo lido. Mas, sim, voltando para o texto, uma curiosidade que eu tenho é a seguinte: Maria era uma pessoa escolhida, especial, tinha um papel importante na vida do filho, especialmente nas circunstâncias especiais da perda do marido, de o filho assumir a criação dos próprios filhos, das dificuldades financeiras, etc. A pergunta: Maria não tinha, não tinha um contato direto com o pai ou com algum ser especial, um ser espiritual, que pudesse favorecer o trabalho do filho, ao invés de atrapalhar o trabalho do filho? Dependia do filho, adolescente, considerar as limitações da mãe e escolher um caminho alternativo, longe da tarefa dele de seguir a missão dele. A pergunta: ela tinha ajustador de pensamento? Esse ajustador de pensamento não interferia a favor da obra e a favor do crescimento dela? Então, eu sei que está omisso no texto, mas eu não queria deixar de comentar. Eu não sei se ela tinha ajustador do pensamento, não me lembro de algum momento que os ensinamentos tivessem revelado que Maria tinha um ajustador do pensamento. É provável que sim, não sei, dadas as circunstâncias, né? Mas eu realmente não sei. De qualquer forma, mesmo que ela tivesse o ajustador do pensamento, ela tinha Jesus ali, né? Quem mais, com melhores condições,
poderia orientar Maria que não Jesus, né? A verdade é que é aquela história, né? Às vezes as pessoas, por mais que você fale, por mais que oriente, não ouvem, né? Ficam céticas, têm uma convicção, uma ideia formada na cabeça, e essa ideia fica ali, né? Então, não sei. Mas é uma boa questão essa, Aélio. Será que Maria tinha um ajustador do pensamento? Não sei. Eu gostaria de falar sobre isso que o Milton está trazendo. O Milton seria muito legal, né? Se isso pudesse ocorrer. Eu tenho a impressão que Maria, como mãe, né, ela estava seguindo o coração de mãe. Agora, também tenho a impressão de que a liderança que Jesus tinha, a oportunidade de estar desenvolvendo, ia amadurecendo a possibilidade de que ele pudesse ir assumindo a missão dele. E eu tenho a impressão que Maria não conseguia ter assim um entendimento da extensão disso e como é que seriam os desmembramentos do desenvolvimento dessa liderança, né? E ter um filho assim se desenvolvendo além do que ela poderia entender, talvez pelas condições do que ele encontrava nesse desenvolvimento dele, né? Diferente da vida dela. Mas como mãe e a ligação que ela tinha com ele, mesmo não tendo essas conversas, né, Milton? Eu acho que um pouco da intuição e do amor materno não era interpretado por Jesus como atrapalhar o caminho dele. Até porque ele era grande, né? E ele já tinha decidido que quando os irmãos tivessem já crescidos e casados, ele seguiria o caminho dele, né? E tem coisas que não cabem em palavra entre mãe e filho, entre nenhum de nós, né? Tem coisas que a gente tem que ir encontrando formas de dizer que às vezes nem vêm pelas palavras, né? Mas talvez pelo comportamento de retidão dele, ele diria para a mãe dele, né, o que ela precisava ouvir. A maneira que Jesus foi ganhando consciência de quem ele era foi à medida que ele construiu a alma dele. Que nessa fase da vida dele, nesse momento, desse texto que nós estamos lendo, não estava completa ainda. A gente vai ver várias vezes nos próximos documentos falando do progresso da alma de Jesus e de como ele estava se desenvolvendo. Então, ele só ganharia uma consciência perfeita e completa de quem ele era bem à frente. Ainda tinha alguns anos para ele percorrer e ter essa consciência. Nesse momento, o que ele sentia é que ele era um ser especial e que ele tinha um trabalho para fazer, que era revelar o pai dele. Mas ele ainda não tinha consciência de quem ele era. Então, essa consciência ele foi ganhando aos pouquinhos. E eu concordo com essa questão de que a gente pode argumentar, discutir com os pais, explicar, mas a verdade é que a gente experimenta, né, algumas experiências no nosso dia a dia, falando com outras pessoas, mais velhos ou não, e você fala, olha, isso é verde. E a pessoa fala, não, não é. Isso é um cinza esverdeado. Então, você fica ali batendo naquela tecla, e os ânimos vão ficando acirrados, né? Então, não sei, eu volto naquela história de não ter uma ruptura, de não ter um conflito
Porque à medida que você vai confrontando, ou vai explicando e vai falando, vai de novo o mesmo assunto, né? Você já tentou explicar, eu já tive essa experiência para um espírita sobre a encarnação, se forçar a barra, fica inimigo, né? Então, é um negócio complicado, não é fácil, mesmo sendo Jesus, né, eu acho. Mas, enfim, não sei, não dá para fazer um julgamento desse assunto. O 17º ano. Nessa época, houve uma considerável agitação, especialmente em Jerusalém e na Judéia, uma rebelião contra o pagamento de impostos a Roma. Estava surgindo um forte partido nacionalista, que logo seria chamado de Zelote. Os Zelotes, contrariamente aos fariseus, não estavam dispostos a esperar pela vinda do Messias. Eles propunham precipitar as resoluções por meio da revolta política. Um grupo de organizadores de Jerusalém chegou na Galiléia e estava obtendo êxito quando se apresentou em Nazaré. Vieram para ver Jesus. Ele os escutou com atenção e fez muitas perguntas, mas se recusou a aderir ao partido. Não quis revelar as razões que tinha para não aderir, e a sua recusa teve o efeito de manter à parte também muitos dos seus companheiros jovens de Nazaré. Maria tudo fez para induzi-lo a aderir, mas não conseguiu levá-lo a ceder em nada. Ela chegou mesmo a insinuar que a recusa em aceder ao pedido dela de abraçar a causa nacionalista fosse insubordinação dele, uma violação da sua promessa feita ao voltarem de Jerusalém, de que ele seria obediente aos seus pais. Contudo, em resposta a essa insinuação, ele apenas colocou gentilmente a mão no ombro dela e, olhando em seu rosto, disse: "Minha mãe, como pudeste?" E Maria retratou-se. Um dos tios de Jesus, Simão, irmão de Maria, havia já aderido a esse grupo, tornando-se depois oficial na divisão da Galiléia. E durante vários anos houve algo como um estranhamento entre Jesus e o seu tio. No entanto, outras encrencas mais começaram a acontecer em Nazaré. A atitude de Jesus nessas questões havia gerado uma cisão entre os jovens judeus da cidade. Cerca da metade estava ligada à organização nacionalista e a outra metade começou a formar um grupo de oposição, de patriotas moderados, esperando que Jesus assumisse a liderança. E ficaram estupefatos quando Jesus recusou a honra que lhe havia sido oferecida, dando como desculpa as suas pesadas responsabilidades familiares, coisa que todos admitiram. Mas a situação ficou ainda mais complicada quando, pouco depois, um judeu abastado, Isaac, que emprestava dinheiro aos gentios, adiantou-se concordando em sustentar a família de Jesus, se ele deixasse as suas ferramentas e assumisse a liderança desses patriotas de Nazaré. Jesus, então, mal havendo completado 17 anos de idade, encontrou-se frente a uma situação das mais delicadas e difíceis do princípio da sua vida. As questões de patriotismo, especialmente quando complicadas por uma opressão estrangeira na coleta de impostos, são sempre difíceis de lidar para os líderes espirituais e, sem dúvida, assim se deu nesse caso, já que a religião judaica encontrava-se envolvida em toda essa agitação contra Roma. A posição de Jesus tornou-se ainda mais difícil porque a sua mãe e o tio, e até mesmo Tiago, o seu primeiro irmão, todos pressionaram-no para unir-se à causa nacionalista. Os melhores judeus de Nazaré haviam, sem exceção, aderido, e aqueles jovens todos que não tinham aderido ao movimento, alistar-se-iam no momento em que Jesus mudasse de ideia. E ele não possuía senão
um conselheiro sábio em toda a Nazaré, e este era o Chazã, o seu velho professor, o qual lhe aconselhou sobre a sua decisão ao comitê dos cidadãos de Nazaré, quando viessem perguntar-lhe sobre a sua resposta ao apelo público que havia sido feito. Em toda a sua jovem vida, essa era de fato a primeira vez que Jesus recorria conscientemente a uma manobra pública de estratégia. Até então, contara sempre com uma exposição franca da verdade para esclarecer as situações, mas agora não podia declarar toda a verdade. Não podia dar a entender que fosse mais do que um homem. Não podia desvelar a ideia da missão que o esperava, até que alcançasse uma idade mais madura. A despeito de todas essas limitações, a sua fidelidade religiosa e a sua lealdade nacional estavam diretamente em jogo. A sua família estava em tumulto, seus amigos de juventude divididos, e todo o contingente judeu da cidade estava em ebulição. E pensar que era considerado responsável por tudo aquilo. Mas quão inocente ele fora quanto à intenção de causar quaisquer complicações e menos ainda uma conturbação daquela espécie. A gente vê uma imagem aí dos sicários, um grupo extremista separatista de zelotes judeus. Mas algo tinha que ser feito. Jesus devia reafirmar a sua posição e foi o que fez brava e diplomaticamente para a satisfação de muitos, mas não de todos. Manteve-se nos termos do seu argumento inicial, sustentando que o seu primeiro dever era para com a sua família, que uma mãe viúva e oito irmãos e irmãs necessitavam de algo mais do que o dinheiro poderia comprar. As necessidades físicas da vida, que eles tinham direito aos cuidados e orientação de um pai, e que ele não podia, em sã consciência, eximir-se da obrigação colocada em seus ombros por um acidente cruel. Elogiou a sua mãe e o seu irmão Tiago, o de mais idade, por terem tido a boa vontade de liberá-lo, mas ele reiterava que a sua lealdade a um pai morto o proibia de exercer a família, de deixar a família. Não importava quanto dinheiro viesse a ser dado para o sustento material deles, fazendo a inesquecível afirmação de que o dinheiro não pode amar. No decorrer da sua fala, Jesus fez várias referências veladas à sua missão de vida, explicando que esta, independentemente de ser compatível ou não com as ideias de militarismo, como tudo ou mais na sua vida, havia sido deixado de lado para que ele pudesse ser capaz de desincumbir-se fielmente do seu compromisso com a família. Todos em Nazaré sabiam bem que ele era um bom pai para sua família. E essa questão ficava tão próxima do coração de todos os judeus nobres que o pretexto alegado por Jesus havia encontrado uma reação de boa apreciação nos corações de muitos dos seus ouvintes. E alguns daqueles que não estavam com essa boa predisposição ficaram desarmados por um discurso feito por Tiago, o qual, ainda que não estando no programa, foi pronunciado nesse momento. Naquele mesmo dia, o Chazã tinha ensaiado esse discurso com Tiago. Mas isso havia sido mantido como um segredo deles. Tiago declarou que ele estava certo de que Jesus ajudaria a libertar o seu povo se ele, Tiago, tivesse idade suficiente para assumir a responsabilidade pela família, mas que, caso apenas eles consentissem que Jesus permanecesse conosco, sendo o nosso pai e mestre, então eles teriam não só um líder na família de José, mas em breve 5 leais nacionalistas, pois não há 5 de nós rapazes prontos para crescer e sob a liderança do nosso pai e irmão servir a nossa. Pois não há 5 de nós rapazes prontos para crescer e sob a liderança do nosso pai e irmão servir a nossa nação. E assim o menino trouxe um final bem feliz a uma situação bastante tensa e ameaçadora. Na verdade, os problemas deles só começam a crescer, né? Eles só ganham tempo.
Essa passagem da vida de Jesus é só uma daquelas que Jesus passou a enfrentar no seu dia a dia para manter a sua retidão e devoção, né, ao desejo de revelar o Pai e de buscar alcançar o Pai. E essa daí, infelizmente, foi um dos mais graves episódios na vida dele, ainda tão jovem, porque era um cara que era líder ali na comunidade dele, e ele desprezou tudo isso daí, desprezou na mente das pessoas que o estavam assediando. Ele sabia bem que ele não estava desprezando nada, que apenas essa proposta que lhe era feita não estava nos seus planos de futuro, de carreira, de disseminação e revelação do Pai. Então, foi esse episódio aí que praticamente afastou Jesus de vez da vida dos nazarenos ali, né? Porque toda essa comunidade de Nazaré cada vez mais passou a rejeitar Jesus e não aceitar muito bem a presença dele ali. Então, isso daí afastou bastante. E olha, ele rejeitou a condição de ser um líder militar e de receber um monte de dinheiro para a família dele. Então, assim, o cara venceu ali nesse primeiro momento a tentação de cedir às paixões da vida material, da vida física que nós vivemos aqui. Ele não vendeu a sua alma pelas moedas de César. Ele sabia que ele tinha outras metas e outros compromissos, embora não soubesse exatamente quais eram ainda. É claro que a família dele deve ter ficado bastante desapontada com ele ali, né? Então, enfim. Mas esse episódio me marcou profundamente por ser justamente um grave episódio na vida dele, que depois culminou com uma sucessão de eventos onde ele manteve a retidão dele de não se desviar do caminho para tentar cumprir a missão dele. Alguém pode dizer, não, o cara se acovardou. Cara, era muito mais fácil, é muito mais covarde ceder para não ser julgado dessa forma na comunidade que ele estava, né? Então, a covardia, eu acho que teria sido ele ceder. Então, foi um ato de muita coragem ele fazer frente a uma situação como essa, na minha opinião. Mas vamos lá. Na minha também. Também. Eu, na verdade, gostaria de imaginar como teria sido essa situação se tivesse havido uma espécie de contenção de crise dentro do ambiente doméstico, né? Mas, enfim, vamos lá. A crise chegara ao fim, pelo momento, mas esse incidente nunca foi esquecido em Nazaré. A agitação perdurou. Não mais Jesus estava nas graças de um favorecimento universal. A divisão dos sentimentos nunca foi totalmente superada e agravada por outras ocorrências subsequentes. Foi essa uma das razões principais pelas quais ele mudou-se para Cafarnaum anos depois. Daí em diante, Nazaré manteve os seus sentimentos divididos em relação ao Filho do Homem. Tiago diplomou-se na escola nesse ano e começou a trabalhar em período integral na oficina de carpintaria em casa. Tornara-se um trabalhador inteligente com as ferramentas e, agora, estava encarregado de fazer os balancins e as juntas de arados, enquanto Jesus passou a ocupar-se mais com os serviços de acabamento interior e os trabalhos mais delicados de marcenaria. Eu só queria lembrar que na semana passada
foi dito que talvez em outras religiões, em outros documentos, talvez Jesus nunca tivesse sido carpinteiro. O livro de Urântia, o tempo todo, fala que Jesus trabalhou na bancada de carpintaria de José. E esse documento inteiro já contém umas 4 ou 5 vezes que fala a mesma coisa. Então, segundo o livro de Urântia, com certeza, uma das profissões de Jesus foi a carpintaria, né? Ele foi carpinteiro. A Hélio, mão levantada. Pode falar, Hélio. Não? Eu gostei dos comentários que foram feitos a respeito do que foi lido na transparência anterior, mas eu queria destacar o seguinte, que nós conhecendo hoje o passado, a gente é simpático à postura de Jesus em relação a não querer se envolver em temas políticos, temas militares. É bom que se saiba que o movimento, na verdade, pretendia expulsar os romanos da Palestina como um todo, não apenas de Nazaré. Era um movimento nacionalista. E era um movimento de revolução, era um movimento que pretendia a libertação daquele povo e a reconquista do trono de Davi, que a rigor seria o Messias que se esperava, era o Messias guerreiro, era um Messias envolvido com estratégias políticas, etc, etc. Então, o fato de Jesus ter se omitido disso o tornou um não nacionalista, um traidor. Aconteceu algo muito parecido nos nossos dias na Guerra do Vietnã. Tinha um movimento pacifista e os jovens não queriam ir para a guerra, achavam aquela guerra sem sentido, e esse movimento pacifista foi condenado pelas autoridades, foi condenado pelo povo em si. Aqui, 100% está a favor da atitude de Jesus, mas lá, eles não sabiam que Jesus tinha uma missão maior que essa, eles tomaram Jesus como covarde, como bem disse o Henrique, como traidor, como Então, o normal era pensar que ele era um bundão. Esse é o normal. E ainda que não pareça isso para a gente aqui, que tem todos os fatos diante da gente. Mas naquela época ele foi, sim, para aquele povo um traidor. Até dentro da família, que a rigor sabia um pouco mais do que os seus conterrâneos, até dentro da família ele foi veladamente condenado. Aí ele quis sair pela tangente dizendo que o dever familiar, o dever de cuidar da família, ele era o irmão pai, estava acima de qualquer outro projeto. Aí a turma disse, não, você não vai sair por aí não, negão. Nós vamos bancar a tua família. E daí fechou a saída honrosa dele. Ou seja, ele não foi participar desse movimento político, desse movimento nacionalista, não foi porque tinha que cuidar da família. Isso pela visão alheia, que da família o pessoal dava um jeito. Então, foi uma barra, sim, com certeza. Só essa foi uma barra e foi uma barra grande. Ele foi condenado e com razão a partir da visão que o povo tinha de que ele estava se acovardando, sendo um líder e desconhecendo a missão maior dele. Bem. Nesse ano, Jesus fez um grande progresso na organização da sua mente. Gradualmente, ele conseguindo harmonizar as suas naturezas divina e humana e conseguira toda essa organização do seu intelecto por força das suas próprias decisões e apenas com a ajuda do seu monitor residente. Exatamente o mesmo monitor que todos os mortais normais em todos os mundos de pós-autôrica têm dentro das suas mentes. Até então, nada de supernatural havia acontecido na carreira desse jovem, excetuando-se a visita de um mensageiro que certa vez aparecera para ele durante a noite em Jerusalém, despachado por Emanuel, seu irmão mais velho. O 18º ano, 12 depois de Cristo. Durante esse ano, todas as propriedades da família, exceto a casa e o jardim, foram liquidadas. A última peça de propriedade em Cafarnaum, exceto parte de uma outra, a qual já estava hipotecada, foi vendida
O que receberam foi usado nos impostos, na compra de algumas novas ferramentas para Tiago e no pagamento de uma dívida devido à posse da loja de suprimentos e reparos, que há muito servia a família, perto da parada das caravanas, e que Jesus agora propunha comprar de volta, já que Tiago tinha idade suficiente para trabalhar na oficina da casa e ajudar Maria com o lar. Com a pressão financeira assim aliviada momentaneamente, Jesus decidiu levar Tiago à Páscoa e saíram para Jerusalém com um dia de folga para ficarem a sós, passando por Samaria. Foram caminhando e Jesus contou a Tiago sobre os locais históricos do percurso, do modo como seu pai havia ensinado a ele durante uma viagem semelhante 5 anos antes. Ao passarem por Samaria, viram muitos espetáculos estranhos. Nessa viagem, puderam falar de muitos dos problemas pessoais, familiares e nacionais. Tiago era o tipo de jovem bem religioso, e, embora não concordasse plenamente com a sua mãe a respeito do pouco que sabia sobre os planos para o trabalho da vida de Jesus, esperava ansiosamente que chegasse o momento em que fosse capaz de assumir a responsabilidade pela família, para que Jesus pudesse começar a sua missão. Apreciava muito que Jesus o estivesse levando à Páscoa, e mais abertamente do que nunca conversaram sobre o futuro. Jesus pensou muito enquanto atravessavam Samaria, particularmente em Betel, e enquanto bebiam no poço de Jacó. Ele e o seu irmão conversaram sobre as tradições de Abraão, Isaque e Jacó. Jesus empenhou-se muito em preparar Tiago para aquilo que este devia testemunhar em seguida em Jerusalém, procurando assim minimizar o impacto que ele próprio experimentara na sua primeira visita ao templo. Mas Tiago não era tão sensível a algumas dessas cenas. Comentou sobre o modo rotineiro e duro com o qual alguns dos sacerdotes executavam os seus deveres. Mas, no todo, Tiago gostou muito da sua permanência em Jerusalém. Jesus levou Tiago a Betânia para a ceia pascal. Simão tinha falecido e descansava ao lado dos seus pais, e Jesus ocupou o lugar do chefe da família na cerimônia pascal, havendo trazido o cordeiro pascal do templo. Depois da ceia de Páscoa, Maria assentou-se para conversar com Tiago, enquanto Marta, Lázaro e Jesus conversaram até bem tarde da noite. No dia seguinte, foram aos serviços no templo, e Tiago foi recepcionado na comunidade de Israel. Naquela manhã, quando pararam no cume do Monte das Oliveiras para ver o templo, enquanto Tiago expressava a sua admiração, Jesus contemplou Jerusalém em silêncio. Tiago não pôde compreender o comportamento do irmão. Naquela noite, novamente eles retornaram a Betânia e teriam partido para casa no dia seguinte. Mas Tiago insistiu em ir visitar de novo o templo, dizendo que queria escutar os mestres. Se bem que isso fosse verdade, secretamente no fundo do seu coração, o que ele queria mesmo era ver Jesus participar das discussões, como ele tinha ouvido a sua mãe contar. Assim foram ao templo e ouviram as discussões, mas Jesus não fez nenhuma pergunta. Tudo aquilo pareceu pueril e insignificante por demais para aquela mente de homem
e de Deus que despertava. Ele conseguia apenas sentir piedade deles. Tiago estava decepcionado, porque Jesus nada dissera. E as perguntas do irmão, Jesus apenas respondeu: minha hora ainda não chegou. No dia seguinte, viajaram para casa pelo caminho de Jericó e pelo vale do Jordão. E Jesus contou muitas coisas no caminho. Inclusive falou sobre a sua viagem anterior pela mesma estrada, quando tinha 13 anos de idade. Ao retornar a Nazaré, Jesus começou a trabalhar na velha loja de reparos da família e achava-se muito contente por estar sendo capaz de se encontrar com tanta gente de todos os cantos do país e dos distritos vizinhos que vinha todos os dias. Jesus amava o povo verdadeiramente, toda a gente comum. E todos os meses ele fazia o pagamento da loja e, com a ajuda de Tiago, continuava a manter a família. Várias vezes por ano, sempre que não havia visitantes para desempenhar essa função, Jesus continuava a ler as Escrituras aos sábados na sinagoga e muitas vezes oferecia comentários sobre a leitura, mas usualmente selecionava as passagens para as quais os comentários seriam desnecessários. Ele era hábil e arranjava a ordem da leitura das várias passagens, de modo que uma iluminaria a outra. Ele nunca deixou, quando o tempo permitia, de levar os seus irmãos e irmãs nas tardes de sábado para os seus passeios junto à natureza. Nessa época, o Shazam inaugurou um clube de jovens para uma discussão filosófica que se reunia em casa de diferentes membros, e muitas vezes na sua própria casa. E Jesus tornou-se um membro proeminente desse grupo. Assim, pois, ele capacitava-se a recuperar um pouco do seu prestígio local, perdido na época das recentes controvérsias nacionalistas. A sua vida social, ainda que restrita, não estava de todo negligenciada. Tinha muitos amigos calorosos e admiradores fervorosos, tanto entre os jovens rapazes quanto entre as moças de Nazaré. Em setembro, Isabel e João vieram visitar a família em Nazaré. João, havendo perdido o seu pai, tinha a intenção de voltar para as colinas da Judéia e ocupar-se da agricultura e cuidar de rebanhos, a menos que Jesus o aconselhasse a permanecer em Nazaré para tornar-se carpinteiro ou para fazer alguma outra espécie de trabalho. Eles não sabiam que a família de Nazaré estava praticamente sem um tostão. Quanto mais Maria e Isabel conversavam sobre os seus filhos, mais ficavam convencidas de que seria bom para os dois jovens homens trabalharem juntos e verem um pouco mais um ao outro. Jesus e João tiveram várias conversas e falaram sobre muitas questões íntimas e pessoais. Quando terminaram esse encontro, decidiram não mais se ver, até que se encontrassem no ministério público, depois que o Pai Celeste chamasse a ambos para o serviço. João ficara fortemente impressionado por tudo que vira em Nazaré, e assim devia retornar à casa e trabalhar para sustentar a sua mãe. Estava convencido de que seria uma parte da missão da vida de Jesus, mas percebeu que Jesus deveria ocupar-se, por muitos anos ainda, com a criação da sua família. E assim, pois, ele ficava mais contente ainda por retornar à sua casa e estabelecer-se, cuidando da pequena fazenda deles e atendendo às necessidades da sua mãe.
E nunca mais João e Jesus se viram, até o dia em que o Filho do Homem apresentou-se para o batismo no Jordão. No dia 3 de dezembro desse ano, um sábado, à tarde, pela segunda vez, a morte atingiu essa família de Nazaré. O pequeno Amós, o irmão ainda bebê, morreu depois de ficar doente por uma semana com uma febre alta. Depois de passar o tempo da tristeza, mantendo seu primogênito como único apoio, Maria, afinal, no sentido mais pleno, reconheceu Jesus como sendo realmente o chefe da família, e ele estivera realmente sendo digno de sê-lo. Por 4 anos, o padrão da vida deles declinou de fato. Ano após ano, sentiram o aperto crescente da pobreza. No final desse ano, enfrentaram uma das mais difíceis experiências de todas as suas árduas lutas. Tiago não havia ainda começado a ganhar bem, e as despesas de um funeral, somadas a todo o restante, vinha consterná-los ainda mais. Jesus, todavia, diria apenas à sua mãe, ansiosa e triste: Mãe Maria, a tristeza não vai nos ajudar. Estamos todos dando o melhor de nós. E o sorriso da mãe bem que poderia nos inspirar a fazermos ainda melhor. Dia a dia somos fortalecidos para as nossas tarefas pela nossa esperança de dias melhores que virão. O seu otimismo sólido e prático era verdadeiramente contagiante. Todas as crianças viviam em uma atmosfera de antecipação, de tempos melhores e de coisas melhores. E a coragem esperançosa de Jesus contribuiu poderosamente para desenvolver neles um caráter forte e nobre, a despeito da pobreza deprimente que atravessavam. Jesus possuía a capacidade de mobilizar efetivamente todos os seus poderes de mente, alma e corpo para a tarefa imediatamente à mão. Era capaz de concentrar a sua mente em profundos pensamentos no problema que queria resolver. E isso, junto com a sua paciência inexaurível, fazia-o capaz de resistir serenamente às provações de uma existência mortal difícil, de viver como se estivesse vendo aquele que é invisível. A única coisa que dá para falar aqui, do meu ponto de vista, né, é que realmente a vida de Jesus foi muito difícil ali nesse meio, nesse círculo, né? Uma família tão numerosa, com tanta dificuldade para sobreviver, né? Necessidade de... Tinham ali 10 bocas para serem alimentadas, né? Tinha escola, enfim, uma quantidade incrível de necessidades e os problemas que surgiam continuamente. Então, não tem dúvida de que a vida de Jesus, se era para viver uma experiência entre nós, foi uma experiência a toda prova. E mesmo assim, ele não perdia a confiança e a serenidade de que em algum momento as coisas iriam melhorar e de que as dificuldades seriam superadas. E ele não perdia a fé no futuro melhor. Então, é muito, muito interessante essa passagem, porque muitas vezes a gente fala das dificuldades que muita gente enfrenta e da dificuldade que a gente tem de manter uma confiança, uma fé no futuro, de acreditar no Pai e de não ficar o tempo todo se lamentando que você é vítima de todas as desgraças que acontecem no mundo, né? Então, essa situação Jesus superou bem, nesse sentido. Não quer dizer que ele não sofresse essas necessidades e essa dificuldade toda pelas quais eles passavam, mas ele sempre fazia isso com uma confiança
de que as coisas no final acabariam bem, né? E não ficava se vitimizando por conta disso, né? Então, muito interessante. Hélio? Como eu disse, eu já vi esse documento algumas vezes, e o que me chamou de fato a atenção foi a morte do irmão Amós, que, por assim dizer, Jesus poderia, teoricamente, ter evitado usando algum poder sobrenatural. Então, a morte do irmão seria certamente alguma coisa que chamaria a atenção de um ser como Jesus, porque não interviu. Mas, fora disso, trazendo para os nossos dias, dá para refletir qual a atitude mais correta quando a pessoa passa por adversidades de natureza financeira, temporal, etc. Aqui não tem registro de Jesus fazendo orações pedindo favor de Deus, favor do Pai, favor, enfim, da corte dele, para aliviar o seu infortúnio. E também tem uma corrente que diz o seguinte: não precisa fazer oração nenhuma, que Deus está vendo, Ele está vendo a tua necessidade, você vai dizer para Ele que você está assim ou está assado, que depende dele para isso, para aquilo, precisa da ação provedora dele. Não faça isso, Ele está vendo. Ele gosta de você, Ele te ama, enfim, não precisa nada disso. Então, nós temos aqui dois grupos: aquele que fica pedindo por tudo e aquele que não pede por nada porque Deus está vendo. Então, Jesus passou por todas essas dificuldades, era uma família grande, num ambiente hostil, com todas as vicissitudes, e o que a gente pode aprender da experiência dele? Eu acho que Maria tinha, sim, um ajustador, mas isso é só um achômetro. Não está escrito no livro que ela tinha um ajustador. Nós temos que nos lembrar que, nessa época da vinda de Jesus, os ajustadores não vinham para todos os humanos. Alguns humanos recebiam os seus ajustadores, dependendo de umas determinadas condições serem cumpridas. Então, o livro não fala que Maria tinha ajustador, mas muito provavelmente, se ela não tinha nessa época, ela recebeu em algum momento de sua vida, eu acredito. Mas é provável que nessa época ela já tivesse um ajustador. Mas eu acho que a habilidade de Maria de conversar com esse ajustador é a mesma habilidade que cada um de nós tem, ou seja, não era grande coisa. Porque, salvo a aparição de Gabriel para ela, comentando sobre aquele evento, ela não tinha uma comunicação fluida com o seu ajustador, assim como nenhum de nós imagino que tenha. Eu, pelo menos, não tenho. Então, não acho que tivesse um ajustador lá, que mesmo tivesse o ajustador lá tentando falar para ela, talvez ela não ouvisse esse ajustador sobre os esclarecimentos da missão de Jesus que ele estivesse fazendo a ela. Mas, enfim, eu acho que o desafio para Maria é o desafio que todos nós encontramos, né? De fazer juízo das coisas e desejarmos que as coisas aconteçam de uma determinada forma que nós já temos pré-concebida na nossa cabeça. Quantas mães não têm o destino já traçado para o filho, né? Não, esse aqui vai ser médico, a minha filha vai fazer balé, vai tocar piano, vai falar francês, vai não sei, e bota aquele negócio na cabeça, e tadinha da criança que se não cumprir aquilo que a mãe está querendo que ela cumpra, né? Então, acho que assim, era o mesmo desafio. A Maria tinha uma expectativa com relação a Jesus, e ela queria que o filho dela fosse grande para a nação israelense. E ela perdia de vista esses outros possíveis propósitos, né? Enfim, nós nunca estivemos na pele de Maria. É muito difícil imaginar tudo o que ela pensava. Mas eu já estou na pele de pai, e eu sei as dificuldades que eu tenho para compreender meus filhos muitas vezes. Então, faz parte do processo.
Eu também. Agora, Jesus era grande na sua profunda simplicidade ou na sua humanidade, ele era grande. Claro, Queria que ele fosse grande e ele era grande. claro, era assim. A gente está vendo isso aqui comprovado pelos documentos que a gente tem estudado, né? Com certeza. E outra coisa, outra coisa também, eu acho que essa questão de não é um desentendimento, mas um mal-estar, assim, nesse sentido de Maria não entender Jesus, que a missão dela era outra, também foi para Jesus passar, porque não era uma família perfeita. E a maioria dos seres humanos não tem essa família perfeita, né? A gente sempre tem desentendimentos na família, e Jesus também passou por isso. Exatamente, é a experiência, né, de viver em família, que nem sempre está todo mundo concordando com tudo, né? Uhum. Você tem razão. Verdade. É isso mesmo. A impressão que eu tenho que no momento que Maria diz sim ao anjo, eu tenho a impressão que naquele momento o ajustador entra na vida dela. Eu sinto assim. Pode Não sei. ser. Pode ser. Porque como que ela vai receber um ser tão elevado dentro dela e que não, um ser tão divino, tão elevado, sem ter um orientador dentro dela. Ela poderia não entender a grandeza dele, não conseguia acompanhar, mas ela estava sendo orientada. Como humana, nem sempre ela acessava o conhecimento, mas eu acredito que para gerar um Jesus, aí eu tenho que ter a centelha divina junto para me acompanhar, sim. Eu sinto assim, não sei. Agora é que a gente não sabe nada, né? É verdade. Tudo é o sentir, né? Então... Nesta ótica, faria sentido até o ajustador ter vindo antes, né, Angélica, para preparar ela. É verdade, é verdade. Por que não, né? Mas a verdade é que nós não sabemos. Não tá escrito no livro, né? Não está. Com certeza, Maria deve ter ressuscitado lá do outro lado. Para que isso acontecesse, ela teria que ter tido um ajustador a partir de um determinado momento. A questão é se ele já estava ali na concepção de Jesus, ou antes, ou depois, enfim, nós não sabemos, né? Porque naquela época, o ajustador não vinha para todos os mortais. Tinha alguns pré-requisitos que você tinha que preencher. Um deles, que poderia ser o caso de Maria, é ter um feito importante, de grande relevância. Bom, fazer a gestação de Jesus foi um feito de grande relevância, mas eu não sei se era uma coisa que era mérito dela, né? Ela foi escolhida, mas tinha muitas mulheres como ela, não era só ela, né? Parece que nas grandes dificuldades muitas vezes ao invés de confusão, tem possibilidades imensas, né, de evolução, né? Uhum, Desenvolvimento da alma, né? Então, é muito relativa a questão do sofrimento. Olha, veja bem, o livro de Urântia diz que nós evoluímos e crescemos de muitas formas. A guerra, por exemplo, foi um processo importante para a evolução dos homens, né? A escravidão foi um processo importante para a evolução dos homens, né? Então, assim, nem sempre aquilo que a gente pensa que é uma desgraça é uma desgraça. A gente precisa compreender o nosso processo evolutivo e saber que nós somos seres em evolução. A desgraça para nós é perdermos a chance da eternidade, a gente recusar
a eternidade, recusar alcançar o Pai.